A direção do Internacional está muito próxima de acertar com o terceiro reforço para a temporada de 2025. Trata-se do atacante Johan Carboneiro, colombiano que joga pelo Racing e que deverá fechar um contrato de empréstimo de uma temporada com o Inter. A partir disso, surge também a possibilidade de liberação de jogadores deste setor. Wanderson é o que encabeça a lista. O alto salário do jogador é o principal motivo que faz com que o Inter deseje liberar o atleta. Entretanto, é justamente este alto salário que faz com que a negociação seja mais complicada. A gente dá detalhes sobre a chegada de Carboneiro e a possibilidade de saída de Wanderson agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a nova contratação que o Internacional está fazendo, está muito próxima de fechar, que é Johan Carboneiro, atacante que joga no Racing, colombiano, não está concentrado neste momento no Racing porque não deseja ficar por lá. O Inter avançou na negociação por um contrato de empréstimo e ele deve chegar ao Beira-Rio ainda durante o Campeonato Gaúcho ou um pouco antes da estreia do Campeonato Gaúcho. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay. Paga o teu IPVA com até 24% de desconto, utilizando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Tudo isso fazendo uma consulta gratuita lá no aplicativo da Zapay, tá? Gente, o Inter está fechando a contratação de mais um ponta, de mais um atacante. Johan Carboneiro tem 25 anos de idade, colombiano, era uma das joias do futebol colombiano, acabou não correspondendo a essa expectativa nesses últimos anos, teve um problema de uma lesão e atualmente defende o Racing da Argentina. Ele não está concentrado, inclusive, com o Racing, não está integrado ao elenco principal do Racing, justamente porque está de saída. E o Inter está fechando com o clube argentino um contrato de empréstimo de uma temporada. O Inter vai pagar um valor por esse contrato de empréstimo, tá? Na imprensa da Argentina se fala em mais de 2 milhões de reais que serão pagos pelo Internacional para este contrato de empréstimo de uma temporada. E o Inter vai ter, ao final do vínculo, a possibilidade de exercer uma opção de compra pelo jogador por um valor que vai ficar perto aí dos 4 milhões de euros se o Johan Carboneiro se desenvolver e o Inter entender que vale a pena a compra em definitivo deste jogador, tá? A partir disso, surge uma necessidade ou uma possibilidade do Inter liberar um dos pontas do seu plantel. O Inter tem Wesley, Wanderson e contratou agora o Vitinho. Com a chegada do Johan Carboneiro, existem 4 jogadores para essa posição, que são 2 posições. E se a gente colocar ponta esquerda e ponta direita, a gente tem que adicionar ainda o Bruno Tabata, o Gabriel Carvalho, o Gustavo Prado, que são jogadores que atuam por ali. Então o Inter tem, de certa forma, uma sobreposição. O Inter tem muitos jogadores deste setor. Entendia que precisava reforçar, traz agora 2 jogadores, o Vitinho e também o Johan Carboneiro, mas começa a ter muitos jogadores desta função. E a partir disso, existe a possibilidade, talvez não a necessidade, mas a possibilidade do Inter liberar jogadores. E quando a gente fala em liberar jogador, o Gustavo Prado é um cara que pode ser vendido, mas ele não chegou ainda no ápice do seu desenvolvimento. É um jogador que está no time sub-20 da seleção brasileira, pode ter uma boa vitrine a partir disso e receber uma boa proposta, mas o Inter quer desenvolver esse jogador um pouco mais até para poder vendê-lo por um valor expressivo. Já o Wanderson é a bola da vez, é o cara que o Inter mais gostaria de liberar do elenco neste momento, porque tecnicamente existem reposições com essas chegadas e financeiramente o Wanderson tem um salário na casa de R$ 1 milhão por mês. O Inter já fez um investimento grande pelo jogador, pagou 4 milhões de euros. A ideia do Internacional sim é vender o Wanderson, mas existem alguns componentes nessa negociação que complicam um pouco essa possibilidade. A primeira delas, o Wanderson está no seu último ano de contrato com o Internacional. O Wanderson termina o seu vínculo com o Inter no final de 2025. Isso faz com que, a partir da metade do ano, o Wanderson possa assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no início de 2026, no início da próxima temporada.
Dentro disso, a possibilidade do Inter conseguir um valor alto pelo Wanderson diminui, porque os clubes, se esperarem mais um ano, conseguem o Wanderson de graça, acertando diretamente com o jogador. Além disso, o alto salário do Wanderson tem sido um dificultador nessa história. O Inter aceitaria emprestar o Wanderson para outra equipe, por exemplo, desde que essa equipe pague todo o salário do Wanderson. E essa é a principal dificuldade. O Wanderson, por exemplo, recebeu uma proposta do Vasco da Gama de R$ 500 mil por mês de salário. E nem o Inter se dispõe a pagar metade do Wanderson, metade do salário do Wanderson, e nem o Wanderson abre mão da outra metade do salário. Uma das possibilidades é o Inter rescindir o contrato com o Wanderson e o Wanderson assinar um contrato mais longo com outra equipe ganhando menos. E aí ele, perco R$ 500 mil por um ano, mas garanto um contrato por mais tempo. É uma visão que o Wanderson pode adotar, pode entender como ideal, mas não aconteceu até o momento. Até porque o próprio Wanderson parece querer ficar no Beira-Rio. E isso faz com que o Inter não tenha muitas possibilidades. A possibilidade do Inter, neste momento, é algum clube pagar o que Wanderson ganha no Beira-Rio. Pagar o que Wanderson recebe, que é na casa de R$ 1 milhão por mês, ou se aproximar o máximo possível disso. E a partir daí, exercer um pré-contrato, um contrato mais longo com o jogador. Ou então, um empréstimo, com o clube pagando todo o salário do jogador. Mas o mercado não se ofereceu para isso ainda. É o objetivo do Inter liberar? O Inter vê com bons olhos a possibilidade da liberação do Wanderson e vai trabalhar nisso a partir de agora. Mas até o momento não houve muitos avanços, apesar do interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!